Olá pessoal, bem-vindo a mais uma história. Esse é um conto muito bacana que achei válido, vim contar para vocês. Assisti uma palestra maravilhosa da professora Lúcia Helena Galvão, que eu sou extremamente fã daquela professora. Ela contou uma história extremamente interessante. Não importa qual a sua religião, no que você acredita, mas Buda é um personagem extremamente famoso pela sua história de busca de conhecimento, de busca de sabedoria. Então vamos a essa história dele, que é muito interessante, ele nos ensina um bocado. Diz que ele, quando estava no ápice do seu conhecimento, chegou para aquele povoado, aquela cidade onde ele vivia, e disse que num dado momento, num dado dia específico, ele iria subir a montanha, porque lá ele traria um grande ensinamento para todos. Quem é esperto sempre vai atrás de quem sabe mais, porque sabedoria liberta. Não é à toa que Platão dizia e Jesus reforçou: buscai a verdade e ela te libertará. Essa frase, gente, Platão, Jesus Cristo, sempre frisou a questão de buscar a verdade. Verdade é conhecimento. Conhecimento é a coisa que mais liberta o ser humano. Talvez por isso seja uma questão difícil de administrar, porque às vezes muitas coisas do mundo tira de nós esse foco, esse querer buscar, porque a vida ela vai te iludindo, ela vai te mostrando tantas coisas que te atrai, mas que é tudo passageiro. A única coisa que a gente não se perde é o conhecimento. A gente não se perde e ele não se perde de nós. E esse anúncio de Buda alastrou pela cidade de que ele subiria a montanha, passar conhecimento para as pessoas, para dar suas aulas, não é? Hoje seria, gente, uma palestra, um coaching de você viver melhor, saber viver melhor, caminhar melhor. Quem não busca isso hoje em dia? Eu, particularmente, busco bastante. O povoado ficou, assim, em alvoroço. Como eles iam perder o momento de ter acesso a mais conhecimento, a mais saber. Quem não quer isso? Principalmente com um homem tão famoso, almejado por todos. E começaram a preparação para subir a montanha, uma floresta que ia até chegar a uma montanha bem difícil, íngreme de se chegar até lá. Mas isso tem um porém, gente. Difícil e íngreme porque conhecimento não é caminho fácil. Tem que parar, largar muita coisa do mundo que fica nos chamando para a gente parar ali no nosso propósito e buscar o que a gente deseja, que é a liberdade. Conhecimento é libertador. Os homens de poder daquela região, todos muito orgulhosos, não é? Porque já reis daquele local, assessores de reis, pessoas de muita importância na sociedade. Mas já estavam todos preparados para ir, com as suas lamparinas, com o azeite, não é? Porque era à noite, então eles teriam que subir com a lamparina acesa para chegar até o conhecimento de Buda. E diz que naquele mesmo povoado, naquele mesmo contexto, havia uma senhora já de idade, que também, olha, o desejo dela, o coração dela palpitou, ela também queria estar presente num momento tão importante, de ouvir Buda falar, de ouvir Buda passar ensinamento. Seria como nas palestras de Jesus, quando ele parava e juntava multidões, quem não queria estar perto de Jesus quando ele parava para ensinar com as suas parábolas. Aquela senhora, só que tinha um porém. Aquela senhora, ela era muito pobre e já de idade. E ela cortou os cabelos para vender, para poder adquirir umas moedas, para comprar umas pequenas gotas de azeite, para que ela pudesse acender a sua pequena lamparina e subir aquela montanha até Buda. No dia combinado, muita gente, e no meio daquela gente, geralmente os mais importantes da região, está lá aquela senhora, muito humilde, e eles começaram a zombar dela. O que essa senhora está fazendo aqui? O que ela quer indo até Buda? Para que valeria os ensinamentos de Buda para essa senhora, já com idade avançada? Discriminando ela, humilhando ela pela sua pequena lamparina. A dela não se comparava à lamparina daqueles homens de poder, de dinheiro, mas ela não se atentou para os olhares, para os cochichos, que isso é extremamente importante. A gente
fechar o ouvido para o que não é importante. Ela ignorou aqueles homens tolos, aqueles pobres homens que só tinham dinheiro e nada mais. E começaram a caminhada, aquela romaria, subindo a montanha até chegar a Buda, até chegar ao conhecimento. Lá pela metade do caminho, não é que acontece, gente, um vendaval, um temporal enorme. Aqueles homens de poder e pouca sabedoria não foram prevenidos para aquele temporal. Ninguém imaginava que ia cair um temporal, o tempo não indicava que ia. E eles, claro, sem preparação nenhuma, só com a ganância e o orgulho de ser quem eram, a chuva apagou a lamparina de todos aqueles homens. Aquela senhora, humilhada, olhada de rabo de olho, mesmo negligenciada naquele mundo de pessoas de poder, ela foi prevenida. Ela levou um grande casaco, porque ela sabia das intempéries do tempo. Ela era uma mulher que tinha sabedoria, sim. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha sabedoria de vida. A lamparina de todo mundo apagou, ficou um breu. E aqueles homens entraram em pânico, eles não sabiam para que lado ir mais. Não tinha luz mais para seguir para lado nenhum. E começou aquele alvoroço no meio da mata, na subida da montanha. Ninguém sabia para que lado ia, até que, no meio daquele breu, uma luzinha bem pequena surgiu, no meio da confusão. E de quem era a luz? Exatamente, daquela senhora que tinha sabedoria. E a lamparina pequenina daquela senhora, ela pôde, proteger embaixo do casaco dela. Então a chuva não apagou a luz daquela pequena lamparina que ela levava. Quem foi a pessoa que acendeu a lamparina de todos aqueles homens de poder e de soberba? Aquela senhora que teve que vender os cabelos para comprar um pouco de azeite para sua pequena lamparina. E por ter sabedoria de vida, o casaco, que ela pôde proteger a sua luz. E aquela senhora acendeu a lamparina de todos aqueles homens soberbos e assim eles seguiram a caminhada, graças àquela senhora. E segundo eles, não tinha nem por que estar ali. Eles negligenciaram o conhecimento perfeito daquela senhora. Conhecimento de vida, sabedoria de vida. Porque eu sempre digo, conhecimento, gente, ele não está só nas universidades, nas escolas, nos grandes centros educacionais, ele está também, mas ele também corre livre e solto dentro de muita gente que está por aí, muitos que nem passaram pela escola, mas têm o conhecimento de vida que dá de 10 a 0 em mim e em você. Eu que sou formada, eu que sou uma pessoa que fiz faculdade, mas há conhecimento que a faculdade não te dá, que a escola não te dá. Então escute mais, tenha mais respeito por quem sabe mais do que você, por quem viveu mais do que você. A minha mãe era uma mulher analfabeta, a minha mãe desenhava o nome dela, mas os maiores conhecimentos que eu tenho, das frases que nunca esqueci, que entrou no meu coração, vieram da minha mãe. Aliás, dentro do tema aqui abordado, vem questões assim extremamente importantes. Uma delas é, o fogo simboliza a luz, simboliza conhecimento. Aonde entra a luz, as trevas, vai embora, porque ela não tem poder para a luz. Uma coisa assim, gente, que eu ouvi, eu falei, putz, não é que é verdade? Fogo é o único elemento que você passa para o outro do que você tem e você fica com a mesma quantidade de fogo. A mesma coisa é referente a conhecimento. Quando eu sei algo que eu passo para alguém, eu não perco nada, eu só aumento, eu só expando. E o fogo, ele é tão digno que ele é assim. Eu, com uma vela acesa, eu posso acender N velas a mais. Com um candeeiro aceso, eu acendo N candeeiros a mais. Então, que a gente tenha essa generosidade referente ao conhecimento, referente ao que a gente pode ensinar para o outro. O que você sabe e que é bom, passe para o outro, ensine ao outro. A gente caminha junto, a gente cresce junto, a gente não cresce isolado. E tem também, gente, uma fala fantástica de um sábio que caminhou pelas ruas do Rio de Janeiro, um andarilho conhecido popularmente por gentileza. E uma das frases que ele escreveu nos muros da cidade do Rio de Janeiro, aliás, tem uma música belíssima da Marisa Monte, o nome da música é Gentileza, mas uma frase que ele escreveu e que eu vou pôr no final desse vídeo para que vocês vejam
que é fabulosa. Eu quero que vocês leiam. Quando a gente lê, quando a gente escreve, a gente internaliza muito mais do que só ouvir. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido a mensagem e leia essa frase de um grande poeta andarilho das ruas do Rio de Janeiro, chamado Gentileza. Busquemos ser o mais gentis que pudermos ser. Ser melhor, ser mais humano é o mínimo que a gente pode fazer caminhando aqui no plano terrestre. Um grande beijo e que Deus abençoe cada um de nós.